Olá, eu sou Paulo Totti e você está no canal Milionário 60. Então, antes de começarmos o vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que a sua vida financeira comece a sair do vermelho. Tem gente que acha que perder dinheiro acontece só em grandes decisões, só quando faz uma compra cara demais, só quando cai num golpe, só quando investe mal. Mas a verdade é que na maioria das vezes o dinheiro não some de uma vez. Ele vai embora aos poucos, em pequenas atitudes do dia a dia, em escolhas que parecem inofensivas, mas que somadas viram um rombo enorme no fim do mês. E o mais perigoso é que esses hábitos costumam passar despercebidos. Você nem percebe o estrago acontecendo. Quando vê, já está no limite do cartão, sem reserva, sem tranquilidade e sem entender direito para onde foi o seu salário. Eu sei disso porque também já vivi esse ciclo. E por muito tempo eu achei que o problema era ganhar pouco. Só que depois de observar melhor meus próprios gastos, percebi uma coisa desconfortável. O problema não era só quanto eu ganhava, era também o que eu fazia com o dinheiro que entrava. Foi aí que eu identifiquei 3 hábitos que estavam sugando meu dinheiro silenciosamente. E quando eu parei com eles, minha relação com o dinheiro mudou completamente. O primeiro hábito era gastar para aliviar emoções. Esse é um dos mais perigosos, porque ele não parece um problema financeiro, parece um conforto, um prêmio depois de um dia difícil, uma forma de compensar o estresse, a frustração, o cansaço ou até a ansiedade. Você chega exausto em casa, abre o celular e pensa, eu mereço isso. Aí faz uma compra pequena, depois outra, depois pede algo para comer, depois assina um serviço que nem vai usar tanto assim. Individualmente, cada gasto parece pequeno, até parece que não faz diferença. Mas o dinheiro emocional é aquele que sai mais rápido e com menos consciência. Porque nesse momento, você não está comprando só um produto, está comprando alívio. E o problema é que o alívio dura pouco, muito pouco. Às vezes minutos, depois vem a culpa, depois vem a fatura, depois vem o arrependimento. Eu demorei para perceber que parte das minhas compras não tinha nada a ver com necessidade, tinha a ver com sensação. Eu queria me sentir melhor, mais confortável, mais recompensado. Só que usava o cartão para resolver algo que era emocional, não financeiro. A virada aconteceu quando eu comecei a criar uma pausa entre a vontade e a compra. Em vez de comprar no impulso, eu comecei a esperar um pouco. Às vezes, 10 minutos. Às vezes, um dia inteiro. E na maioria das vezes, a vontade passava. Foi assim que eu entendi uma verdade simples. Nem toda vontade precisa virar gasto. Nem toda emoção precisa ser resolvida com consumo. O segundo hábito era o famoso só dessa vez. Esse hábito é sorrateiro. Ele entra na rotina com cara de exceção e por isso mesmo é tão perigoso. Só dessa vez eu peço entrega. Só dessa vez eu compro essa promoção. Só dessa vez eu parcelei porque cabe no mês. Só dessa vez eu compro sem pesquisar porque estou com pressa. O problema é que o só dessa vez quase nunca é só uma vez. Ele vira repetição, vira rotina, vira justificativa. E quando você percebe, aquilo que era exceção virou padrão. Eu lembro de ter usado essa desculpa tantas vezes que parei de contar. Toda vez eu me convencia de que não tinha problema, que eu merecia, que era pequeno demais para importar, que no próximo mês eu compensaria. Mas o próximo mês sempre chegava com novos só dessa vez. E no fim, eu estava sempre tentando reorganizar um orçamento que já nascia comprometido. Foi aí que eu comecei a olhar para cada decisão como parte de um sistema, porque dinheiro não responde bem a improviso constante. Ele precisa de direção, precisa de repetição positiva, precisa de limites. Quando eu entendi isso, comecei a trocar o só dessa vez por perguntas mais honestas. Eu realmente preciso disso? Isso cabe no meu planejamento? Eu compraria isso se ninguém estivesse vendo? Eu vou me arrepender amanhã? Essas perguntas mudaram tudo, porque muitas vezes a compra não era necessidade, era impulso travestido de exceção, e quando você enxerga isso, fica muito mais fácil frear o vazamento.
O terceiro hábito era não acompanhar o próprio dinheiro. Esse talvez seja o mais silencioso de todos, porque não parece um gasto, parece apenas falta de organização. Mas, na prática, é um dos maiores motivos de perda financeira. Muita gente vive no escuro quando o assunto é dinheiro, sabe quanto entra, mas não sabe exatamente quanto sai. Tem uma ideia aproximada dos gastos, mas não tem clareza real. E sem clareza não existe controle. Eu costumava achar que registrar gastos era coisa de gente exagerada, até perceber que o problema não era anotar tudo. O problema era continuar gastando sem enxergar o padrão. Quando comecei a acompanhar meu dinheiro de verdade, levei um choque. Descobri pequenos vazamentos que pareciam insignificantes isoladamente, mas que juntos consumiam uma parte enorme da minha renda. Assinaturas esquecidas, pedidos por conveniência, compras repetidas, taxas pequenas, desperdícios cotidianos. O tipo de gasto que ninguém sente na hora, mas que vai acumulando até virar um problema grande. Foi quando entendi que acompanhar o dinheiro não é sobre paranoia, é sobre consciência, porque você só consegue melhorar o que enxerga. Se você não sabe para onde o dinheiro está indo, qualquer plano financeiro vira teoria, e teoria não paga conta. Hoje eu encaro isso de forma muito mais simples. Não preciso complicar, não preciso viver obcecado com planilhas o tempo todo, mas preciso saber com clareza o básico: quanto entra, quanto sai e para onde está indo. Essa clareza me deu poder de decisão, e foi aí que tudo começou a mudar. Percebi que economizar não era cortar gastos, era cortar desperdícios, era parar de reagir no impulso, era deixar de transformar emoção em consumo, era parar de dizer depois eu vejo, era olhar de frente para os meus hábitos. Porque no fundo, o dinheiro não é só uma questão matemática, ele também é comportamento, e o comportamento se repete. Se você repete pequenos erros todos os dias, o resultado no fim do mês vai refletir isso. Mas a boa notícia é que o contrário também é verdadeiro. Se você repete pequenas decisões melhores todos os dias, sua vida financeira começa a mudar de verdade. Não precisa virar uma pessoa perfeita. Não precisa nunca mais gastar com prazer. Não precisa viver numa prisão financeira, mas precisa sair do automático. Precisa perceber quando está comprando por impulso. Precisa desconfiar do só dessa vez. Precisa olhar para o próprio dinheiro com mais honestidade. Porque quando você faz isso, o dinheiro para de escorrer pelos dedos. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não coloquei ordem nas minhas finanças do dia para a noite. Não encontrei uma fórmula mágica. Não passei a ganhar muito mais da noite para o dia. O que mudou foi a minha postura. Eu parei de deixar hábitos ruins decidirem meu futuro financeiro e comecei a fazer escolhas mais conscientes, uma de cada vez. Se você sente que o seu dinheiro também está sumindo sem explicação, talvez o problema não seja só a renda. Talvez o problema esteja em alguns hábitos que parecem pequenos, mas que juntos estão drenando tudo. A boa notícia é que dá para virar esse jogo. Comece por um hábito, depois pelo outro, depois pelo próximo. Porque, no fim das contas, sua vida financeira não muda apenas quando você ganha mais. Ela muda quando você aprende a parar de perder o que já tem. Se você quer mudar sua vida financeira e mudar a sua visão sobre dinheiro, inscreva-se no nosso canal Milionário 60, deixe o seu like e ative o sininho. Eu sou Paulo Totti e você está no canal Milionário 60.